Então, agora efetivamente entrando na nossa lição de hoje, a origem do homem. Interessante que em 1 Tessalonicenses 5:23 nós temos um versículo que talvez ele possa ser chamado de texto áureo de toda essa revista. Tá? Então ele diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Você vê que a ordem que aparece, o que eu chamei de tricotomia aqui, inicialmente é uma ordem diferente, tá? Eu não vou abordar isso como foi dito, mas provavelmente outros professores, provavelmente o pastor Eliseu vai estar ministrando aqui também, a gente já trocou uma ideia sobre essa inversão do que a gente costuma dizer, corpo, alma e espírito, e o que o versículo começa falando sobre espírito, alma e corpo. Tá? Nada que comprometa o que você já sabe o que eu falei aqui, mas são curiosidades. Então a gente vai ter o texto bíblico básico. Eu suprimi o Salmo 139, deixei apenas o Salmo 8 dentro do texto bíblico básico. Eu sempre dou uma mudada nisso para a gente ganhar tempo e também para poder trazer um pouco da identidade do que eu costumo abordar nas aulas, tá? Então a gente... Provavelmente você já fez a leitura deste texto bíblico básico, a gente não vai se prender. Eu vou colocar o texto áureo, Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Nós temos alguns objetivos aí na lição, tá? Esses objetivos aí a gente tenta alcançá-los no curso do conteúdo da lição para poder alcançar o que é o cerne desse conteúdo, né? Então o professor ele precisa de alguma forma seguir esse conteúdo. Aí a gente vai ver que é bem complicado, mas eu vou falar o que eu acho. É saber que todo ser humano tem a sua origem em Deus, que é o único e eterno Criador. Depois é você entender quem é Deus através da revelação da sua palavra, conhecendo intimamente como Deus Criador. Esse terceiro objetivo, ele é o tanto quanto abrangente. Obviamente ele não se encaixaria para dentro de uma lição, porque a abrangência dele é algo que se trata como objetivo para a sua vida, né? Crescer na fé, no amor, no conhecimento e em maturidade emocional e espiritual. Você vê que, na verdade, esse objetivo ele cumpre um papel de que você, a partir da compreensão sobre a questão da criação, você possa definir, né, essa ideia de origem e de você, de alguma forma, não ter divergência com relação a esse entendimento. Então, por isso que ele vai abordar uma gama de coisas que, obviamente, não vai ser essa aula que trará, né, tudo isso para você, porque é algo que você desenvolve na sua vida espiritual de maneira corriqueira e não apenas numa aula aqui de 1 hora ou 1h10. Eu acredito que cada vez que você é instruído, você cresce. Exatamente. Então, por isso que eu falei que o objetivo ele fica um pouco abrangente para ser um objetivo de lição. Então a gente mantém esse objetivo de crescer na fé, no amor, no conhecimento e em maturidade emocional e espiritual como um objetivo abrangente para sua vida. E aí a gente vai começar, né, na parte introdutória da lição com a grande pergunta, né? Eu falei que a revista ela tem essas 3 perguntas: de onde eu vim, qual é o meu propósito e para onde eu vou. Então a lição número 1 talvez ela seja que possa sintetizar melhor essa primeira pergunta: de onde eu vim? Interessante você for escutar todo mundo que de alguma forma já falou sobre esse tema de origem e a gente falar sobre essa pergunta, de onde eu vim. Todos eles vão falar praticamente a mesma coisa em relação ao que se dá no curso da história. O que se dá no curso da história? O fato é que o ser humano, de alguma forma, ele sempre questionou a sua origem. E aí isso daí vai se transmitir para onde? Vai se transmitir para os intelectuais, para os eruditos, seja eles filósofos, seja eles cientistas, no sentido de buscar uma
confirmação sobre essa questão de origem. Então o ser humano ele vai vagar nessas tentativas para explicar algo que a gente vai, no curso da lição, entender que só tem uma possibilidade dessa compreensão, porque fora isso, todas elas vão se tornar um tanto volúveis, vamos dizer assim, para que você tenha uma raiz sobre essa resposta. Então, o ser humano ele vai ter isso. Na verdade, isso aqui trata-se de uma visão que eu tenho acerca do que você acaba estudando ao longo da vida sobre essas temáticas, sobre os seus momentos de angústia. A gente já teve algumas lições aqui um tanto quanto ligadas às questões psicológicas, e aí quando você para em si com Deus para poder fazer esse tipo de questionamento, você vai entender uma coisa interessante. Primeiro que esse questionamento de onde eu vim, ele é algo natural para o ser humano. E aí você vai me perguntar, mas eu estou na igreja, eu me converti, eu passei pela regeneração, eu sou uma nova criatura em Cristo, eu tenho uma comunhão com Deus, eu oro, eu faço jejum, eu estudo a palavra, eu busco praticar aquilo que aprendo, e mesmo assim eu me sinto voltado para esse tipo de questionamento. Aí eu vou dizer para você o seguinte: porque esse questionamento é algo natural para o ser humano. Primeira coisa, a primeira é que o homem, quando ele foi criado com um propósito. E esse propósito, para ser desenvolvido, era necessário que o homem estivesse a todo tempo vinculado a Deus. Então Deus ele fez o homem vinculado a ele de maneira plena. O homem, quando criado por Deus, ele vai ter uma ligação profunda e plena com Deus. E logo você começa a responder o questionamento dos seres humanos hoje. Se o homem caiu por conta do pecado, o pecado simboliza o quê? A quebra de uma aliança e de um vínculo. Quando você quebra uma aliança e um vínculo, você aparta daquele que te criou. Logo, o questionamento vai existir. De onde eu vim? Pense no seguinte, vamos fazer uma reflexão aqui bem clara. Talvez, nós sabemos ou vivemos isso na nossa família, ou sabemos de alguém que tenha vivido alguma questão de alienação parental, Tem pessoas, por exemplo, que crescem com um vínculo com pai e mãe, mas por uma circunstância da vida acaba perdendo esse vínculo. E aí o que ele perde? Perde a identidade daquele quem o gerou. Então você imagina o ser humano na condição de criatura de Deus perder o vínculo por conta do pecado. É como se fosse um ser humano desnorteado acerca da sua essência. Então, de alguma forma, só a introdução dessa aula vai nos dar essa resposta, porque de fato é necessário que o ser humano, para ter a concepção de onde ele veio, ele possa ter uma comunhão plena com Deus. Nós sabemos que hoje isso é possível por conta de Jesus Cristo, mas na essência do ser humano, na essência pecaminosa do ser humano, já vai haver um déficit em relação ao entendimento da sua origem. Então, até mesmo você que está aqui, até mesmo eu que estou aqui, é possível que em algum momento, mesmo sendo crentes, nós tenhamos feito esse tipo de questionamento, de onde eu vim, tá? Então não é uma situação oriunda do homem pós-queda. O homem cai, se desvincula. Então pense que esse desvincular de Deus, ele tem a ver com uma quebra de aliança. Uma aliança quebrada significa um apartamento de proximidade. Então, outra coisa muito interessante é a gente observar como socialmente as pessoas têm colocado essas questões ligadas à origem. E aí você talvez se pergunte por que muitas pessoas continuam tendo dúvida em relação a isso, mesmo tendo ciência acerca daquilo que é a realidade bíblica. Eu coloquei aqui a propagação do acaso, tá? Eu coloquei algo aí que socialmente nós chamamos de lenda, tá? Essa lenda da cegonha, você pensa que isso é algo inofensivo, mas pense bem,
obviamente, eu creio que ninguém aqui tenha feito isso com seu filho e com a sua filha, mas socialmente, pense o quanto isso é propagado. A lenda da cegonha. Então, a sociedade como um todo, ela propaga as questões do acaso, para que o ser humano seja algo sem nenhuma ligação, sem nenhuma identidade com o Criador Supremo. Então, essa história da cegonha é interessante porque isso surgiu nos países escandinavos, que são uma forma de lenda ligada a uma criança que nasce dentro de uma casa onde já existe uma criança, e essa mãe, para poder não levar ao confronto desse filho que já existia anteriormente, ela vai dizer que foi a cegonha que deixou a criança lá, como uma forma de trazer uma condição amena ao lar e não provocar questões ligadas ao ciúme, seja lá o que for. Então a cegonha, ela foi colocada como uma representação de alguém que trata os seus filhotes com carinho, né, com amor, e que traz segurança de alguma forma. E aí é interessante que, se você for pesquisar, as cegonhas elas ficam de fato nas proximidades do telhado das casas, elas colocam o seu ninho lá, elas acabam cuidando dos seus filhotes lá, e aí se propagou essa questão dessa lenda. Aí, para variar, no século XIX, um autor dinamarquês, ele começou a escrever contos ligados à cegonha. E aí, vamos dizer, na linguagem de hoje, isso viralizou. Então, hoje nós temos isso daí. Quantas pessoas se utilizam disso para poder falar para as crianças que foi a cegonha que colocou ela, que trouxe ela para casa. E o que vai acontecer? As crianças da sociedade como um todo, assistindo a desenhos ou escutando essas histórias de outras crianças que os pais contaram dessa forma, elas vão internalizando uma ideia falsa acerca daquilo que é a realidade da criação. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quanto mais você propaga uma mentira, mais chance dela se parecer com a verdade, né? A gente, muitas das vezes, fala isso, a gente usou isso por algum tempo aqui no Brasil, relacionado às questões de governo, né? Que a gente sofreu, de alguma forma, e temos sofrido com relação a alguns resultados disso. Por quê? A mentira contada de maneira reiterada acaba trazendo uma cara de verdade, quando na verdade isso é no intuito de mascarar a realidade e a transparência do que de fato acontece. Vini, desculpa, é mais forte do que eu, vou ter que falar alguma coisa em relação a isso aí. Quando essa questão da citação da mentira, muitas vezes repetida, se torna verdade, isso é uma citação do Goebbels, do que foi o ministro da propaganda nazista. Né? A ideia de que uma mentira reiterada várias vezes acaba se tornando a verdade. Mas nessa questão aí da cegonha, eu tenho uma história que, cara, eu tenho que contar pra vocês. Diz que o filho perguntou pro pai, né? Pai, como é que eu nasci? Ele falou, como é que você nasceu? Né? A cegonha, né, estava passeando, viu um lindo bebê e trouxe aqui para casa. E meu irmão? Um dia eu fui caçar na floresta, chegando lá, encontrei seu irmãozinho e trouxe ele para cá. E você, papai, como é que nasceu? Seu avô trouxe uma sementinha, né, cuidou dela e eu nasci. Papai, ninguém faz sexo aqui nessa casa, não? Então, na verdade, de alguma forma, né, a gente está falando aqui de uma coisa ligada a uma lenda, de uma questão que a gente tem como lenda, né, que a gente sabe que isso não é realidade, mas nós somos responsáveis por quê? Interessante, talvez vocês não conheçam, mas tem um teólogo aqui no Brasil, presbiteriano, chamado Mauro Maister. Ele é um teólogo que esposa muito sobre as questões da criação. E aí eu já assisti algumas entrevistas dele e ele fala algo muito interessante. E aí é por isso que eu acho que nós somos um pouco responsáveis em relação a toda essa questão de ideias tão divergentes em relação à criação. Ele fala que durante toda a história, nós que cremos na Bíblia como palavra de Deus, nós nos preocupamos mais em defender o texto bíblico do primeiro capítulo de Gênesis do que propriamente nós expormos ele. Então,
pense bem acerca de toda a discussão que existe entre as questões das teorias científicas e a doutrina criacionista. Qual é a grande questão? Em todo momento nós estamos preocupados em como utilizar o texto para defender a nossa fé em relação ao que as pessoas estão dizendo. Mas pense no seguinte, Deus, quando ele possibilitou a escrita do Gênesis, Deus, em momento algum, ele pensou que esse texto seria utilizado para uma defesa. Pelo contrário, o texto ali, ele tem, como o texto bíblico básico que a gente viu aqui, a intenção do texto é glorificar a Deus acerca da sua criação. Então Deus ali não está preocupado nisso. De alguma forma, a exposição é apenas para poder amplificar aquilo que Deus criou. E nós a todo tempo, mesmo sabendo de toda a grandiosidade de Deus e da verdade bíblica, nós estamos preocupados como vamos defender a nossa fé ou a nossa visão criacionista, quando na verdade, se nós nos preocupássemos mais em propagar a nossa doutrina bíblica em relação à criação, nós teremos um efeito muito melhor. Então, Gênesis foi escrito para evidenciar a criação divina. Então, Gênesis capítulo 1 até é muito interessante, porque o pastor Ronaldo me chamou essa semana para poder ministrar a aula, e toda vez que eu troco de Bíblia, né, eu sempre quero começar a lê-la de Gênesis, e eu vou marcando capítulo por capítulo que eu vou lendo daquela Bíblia nova que eu utilizo, mesmo que ela não seja a minha Bíblia de leitura. E aí, por incrível que pareça, eu comecei a fazer leitura da Bíblia nova que eu comprei para usar para vir para o culto, e aí eu estive lendo os primeiros capítulos de Gênesis, e é algo assim excepcional, algo que quando você lê, você vai sentir até uma paz em relação ao controle de Deus, se falando das questões mais amplas da criação de Deus. Então a gente tem que se preocupar um pouco mais em esposar acerca do texto bíblico do que propriamente ficar a todo tempo buscando se defender. Tá? A gente sabe que as questões ligadas à apologética, à defesa de fé, elas são inclusive biblicamente algo recomendado para que nós façamos. Nós devemos saber responder acerca da nossa fé. Mas será se nós temos defendido a nossa fé a mesma, vamos dizer assim, a mesma dose com que temos buscado nos defender? E talvez tenha sido o grande problema da gente durante esses últimos tempos. A gente busca a todo momento uma maneira de argumentar, mas nos esquecemos de utilizar o próprio tempo para poder evidenciar aquilo que Deus faz por intermédio do seu poder e fez por intermédio da sua palavra. Aí nós vamos entrar nessa parte que é exatamente a contraposição. Você vê que a própria lição, ela vai começar não pela doutrina criacionista, ela vai começar falando sobre a teoria da evolução. Se eu não me engano, até o próprio ponto da lição diz assim: a evolução humana. A revista sequer menciona que é uma teoria da evolução humana. Você vê que estão todos condicionados a falar acerca do assunto que pra gente chega a ser absurdo, como eu falei. A gente vai esposar alguma coisa aqui que pra gente é claramente um absurdo em relação às questões bíblicas e científicas também. Então você vê, a revista traz como a evolução humana. Eu me preocupei em colocar a teoria da evolução humana, porque a teoria, na verdade, ela seria perspectivas e argumentos que se busca por intermédio da ciência para tentar provar algo. Então, quando algo não está provado, do campo da teoria ainda não saiu. Então você vê como é que são essas coisas, como isso está tão internalizado, né, socialmente. É aquela ideia, vai se buscar maximizar a propagação disso para que de alguma forma isso possa ser internalizado. E aí isso interessa a uma porção de pessoas, obviamente. É uma questão de uma conjuntura que vai além da nossa casa, isso é óbvio. Tá? Então, eu fiz questão de colocar aí a teoria da evolução para você entender que se trata de uma teoria. Tá? Então, nós estamos em 2019, essa teoria da evolução, ela continua sendo uma
teoria. Não há uma confirmação científica acerca disso. Então aí todo mundo já sabe, ou já escutou alguma vez, o autor, né, dessa teoria é Charles Robert Darwin, né? Então ele vai propagar essa ideia da evolução, daí vai surgir o que é chamado de darwinismo, tá? O livro que ele vai lançar, né, no ano de 1859, A Origem das Espécies, essa teoria da evolução ela vai descrever o desenvolvimento das espécies que habitaram ou habitam no planeta Terra. Então é a ideia de que as atuais espécies elas descendem de uma anterior. E aí a gente vai ver que isso é um absurdo. Por quê? Vamos olhar a história mais recente, ou olhar a história até onde nós temos condições com recursos probatórios, materiais, testemunhais, para observarmos que toda espécie só reproduz a mesma espécie. E aí a gente vai chegar em outra parte da lição que isso vai chegar em umas perguntas mais absurdas ainda. Então, imagine que nós somos frutos do acaso da mudança de uma espécie que existiu antes de nós e que condicionou a que hoje sejamos seres humanos. Então, a ideia dessa teoria de Darwin é exatamente essa. Então, uma espécie existente anteriormente, por intermédio do passar e o avançar do tempo e a mudança, né, que chama-se as questões de seleção natural, vai fazer com que cheguemos a uma outra espécie. E aí a ideia de que essa espécie ela vai ter características referentes a essa espécie anterior. É um negócio assim meio complicado, porque se você observar o que eu disse aqui, a gente tenta buscar uma lógica para isso, né, uma lógica científica ou de observação, e fica realmente impossível de nós alcançarmos e de termos um tato disso. O grande lance é que, de alguma forma, as pessoas que acreditam nessas questões da evolução, elas também se apegam à questão da teoria do Big Bang, que o mundo teria surgido de uma grande explosão. E aí, da onde que surgiu isso, como isso aconteceu, que espécie se originou inicialmente e como isso chegou até onde nós estamos. Aí a pergunta é, se o mundo não existia, nasceu de uma explosão, de onde surgiu a explosão? Quem provocou a explosão? Então a própria pergunta, para que eles argumentem em cima da teoria deles, eles mesmos não encontrarão respostas. Então isso me parece algo muito claro. Então a gente deve respeitar quem tem essa visão em relação à evolução, mas é interessante buscarmos também uma lógica para isso. Por quê? O fato é que esse darwinismo, ele de alguma forma busca evoluir em relação ao seu pensamento e até para ponderar novos argumentos. Então a gente vai ter o surgimento mais recente do que chama-se de neodarwinismo, que é o quê? Eles buscaram, vamos dizer, instrumentalidade dentro do próprio desenvolvimento científico em relação às questões genéticas para poder buscar dar um peso maior à sua teoria. É basicamente isso. Ao invés de nós olharmos para esse acontecimento, ou as próprias pessoas que defendem esse argumento olharem para as questões que já aconteceram para poder mudar a sua direção, eles pegaram exatamente as evoluções relacionadas à ciência para poder tentar subsidiar o seu argumento. É aquilo, eu morro com o meu argumento mesmo que ele esteja errado, então eu vou buscar a todo custo uma maneira de fortalecer esse meu argumento, tá? Então esse neodarwinismo ele vai surgir no século XX, tá? Então você vê que desde o período em que Darwin, 1859, até nós chegarmos ao século XX, é uma grande marcha aí de acontecimentos históricos e de crescimento na área científica, mas que isso acaba perdurando. Então, uma teoria que perdura no tempo e eles vão buscando de alguma forma subsidiar os seus argumentos para poder ratificar
ou pelo menos tentar ratificar a sua visão. Então, alguns cientistas mais contemporâneos, eles vão abarcar esse tipo de ideia e vão fazer parte desse neodarwinismo, justamente para tentar fortalecer essa ideia. Qualquer irmão que quiser também interromper, levanta o braço que a gente... Pela ordem, concedida. Bom, Vani, de antemão, eu estava conversando aqui com o pastor Gilson, e o que nós temos até hoje, né? Nós estamos em 2019, já chegando 2020, e a humanidade não evoluiu tanto nas questões das teorias da origem do homem, senão essas duas antagonistas do criacionismo e do evolucionismo, né? Ficou entre Darwin e a Bíblia. Tem alguma outra coisa mais derivada. Assim, então, assim, do ponto de vista de uma divisão de teorias, né, ou de localização, você tem as teológicas e as científicas, ok? Se você pegar as teológicas, você vai ter em cada religião, né, dentro da fé que se professa, uma mitologia, vamos dizer assim, para a origem do homem. Se nós temos a Bíblia, que é na teologia cristã, você tem a criação do homem, como que está em Gênesis, né, 1 ou 3, né? Olha, Deus foi lá, fez o barro e soprou, assim. Do ponto de vista isso é uma verdade absoluta para quem crê, relativa para quem está de fora, quem vai contestar, né? Assim, olha, eu não sei, para a sua religião agora, para a grega, pode ser que, né, para a romana, que Zeus botou um raio lá, caiu na cabeça da pedra aqui embaixo e o homem surgiu. E científica da mesma forma. Hoje nós não temos, né, outra teoria divulgada, debatida, tanto quanto a teoria evolucionista. Mas você, em outros compêndios, vai achar que pessoas falando que o homem veio de extraterrestre, que plantou não sei o quê. Então, isso ainda é uma incógnita muito grande para se responder, e como a gente não tem, né, nada que chegue a uma posição definida, a gente fica com aquilo que mais nos convém. Ora que é científico, você não crê naquilo que a Bíblia está falando, ok, eu vou ficar com a minha teoria da evolução, vou dizer que eu vim do macaco, do chimpanzé, do cachorro, de onde foi, vai chegar lá. E vai tirar lá. Você vai tocar nesse ponto? Boa. Então eu vou calar a boca. Obrigado. Chegou a grande pergunta, já que o Sepúlveda citou o macaco. Aí está a pergunta: viemos do macaco? Então essa é uma ideia que vai surgir com base nesse cenário teórico-científico após o lançamento do livro de Darwin. Basicamente, nas entrelinhas, vamos pensar assim: algo precisava ser colocado como referência acerca do embasamento da teoria. Se precisava ter uma espécie que se assemelhasse para que originasse uma nova espécie, e aí o que temos para poder observar? Um macaco. Então, eu creio que talvez tenha sido essa a ideia. Então, que animal terrestre nós temos mais aproximado com as características do ser humano? Ainda assim, vamos pensar um pouco. O homem, ainda que fisicamente você reparar a postura que a gente viu aqui, ó, olha a diferença. É algo locubrar muito, uma questão até anatômica. Mas eles precisavam trazer alguma coisa que representasse a ideia deles. Então, lembre o que eu falei. Não importa o que eu vou falar, o importante é eu buscar potencializar o meu argumento a troco dos meus próprios interesses.
Então a gente sabe que isso geneticamente é algo que não tem comprovação científica e de fato nem vai haver, porque não tem como uma espécie produzir ou reproduzir uma outra espécie. Isso geneticamente é impossível, mas precisava-se argumentar, trazer alguma coisa que fortalecesse esse tipo de visão. E aí, se vão elocubrar ou não acerca desse assunto, eu prefiro reafirmar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, mais uma vez eu volto. Se queremos fortalecer acerca da doutrina bíblica, precisamos propagar o que a Bíblia diz. O Sepúlveda entrou ali na seara do crer ou não crer, nós vamos chegar nessa parte também, porque isso movimenta, obviamente, aquilo que eu argumento. A pergunta é: será se uma teoria tão absurda, quem a criou ou quem a propaga ainda nos dias de hoje, de alguma forma tem a crença de que isso realmente é verdade, ou é exatamente a tentativa de fortalecer um argumento? É uma pergunta que fica. Posso falar uma coisa? Também parece absurda para quem está de fora, né, que alguém tenha sido criado de um barro do nada e soprado ali e o barro ter virado gente. Eu não estou falando que isso é uma verdade para nós cristãos. Eu entendo isso aí, nós defendemos arduamente porque cremos na Bíblia e cremos que Deus nos fez, tá? Mas isso soa para quem está de fora tanto ou quanto absurdo como aquela da evolução. Isso aí. Assim, permita-me aqui rapidamente, né, assim, é preciso entender a priori o pano de fundo no qual a evolução ganhou força. Se analisar a teoria de forma desconectada do contexto que ela nasceu, dificilmente compreenderemos a razão pela qual ela foi aceita no contexto, sobretudo, ocidental. Ela nasce no século XIX, que se colocou ali, né, que é um século, né, no contexto europeu, marcado, sobretudo, pela capacidade racional. A ciência está em voga, está em alta, há um clamor da sociedade em aceitar o discurso científico. Esse discurso científico ele é calcado na observação, na análise, no laboratório, nas provas a partir das questões, né, sensoriais, da observação, do tato, do concreto, do palpável, do tangível, daquilo que se pode visualizar. De sorte que, nesse contexto, qualquer discurso religioso ou calcado na fé, na ideia abstrata, naquilo que está para além do observável, entrou em crise, entrou em xeque. Sobretudo o discurso do cristianismo. Essa, portanto, sociedade tem uma postura desdenhosa em relação ao discurso da fé, e esta fé é caracterizada pelo discurso cristão. Então, além da rejeição ao discurso da fé, sobretudo essa fé católica, essa fé igreja, essa fé cristã. Como o cristianismo defendia a ideia do criacionismo, e essa sociedade está rejeitando o discurso da fé, criou-se uma lacuna, né? Criou-se um vácuo, de onde nós surgimos, de onde o homem veio. Aí, por conta disso, começaram a surgir várias teorias para explicar a origem do homem. A que ganhou notoriedade foi a de Darwin. Darwin acabou suplantando as outras existentes, como Lamarck, vários pensadores. Darwin, né, acabou tendo uma aceitação na comunidade científica, não pela verdade dela, mas, sobretudo, pela negação da outra. Houve mais um ímpeto de negar o criacionismo do que aceitar, porque, à luz da razão, da ciência, da observação, essa teoria não se sustenta. Ela não se sustenta, sobretudo, a partir da visão científica, né, observável. De sorte que ela, abstrata, na verdade, ela não passa de uma fé, de uma crença, de uma filosofia. Porque, por exemplo, à luz da razão, da ciência cartesiana,
A própria ciência afirma categoricamente que a vida só gera da própria vida, não a vida da não vida. Exatamente. É porque a evolução não fica restrita à questão do macaco e o homem. Ela parte da premissa que a vida surgiu do aspecto do inanimado. A própria ciência contribui isso com a microfone. Sim, o seu microscópio corrobora com essa mutabilidade, a questão da vida a partir da própria vida. Tem lá um corpo orgânico no qual incide a ação de um inseto qualquer que gera ali um ovo, e a partir dali se comprova, você está aí, né, Pasteur e tal, várias assim, experiências, de sorte que, grosso modo aqui, Vani, né, a própria biogênese conforma, aprova que essa teoria é furada, daí é uma teoria, não é ciência. O princípio da termodinâmica, que afirma que a consequência jamais será maior do que a causa sempre é maior do que a consequência, de sorte que a evolução entra em choque, vai de encontro aos argumentos da própria ciência. Tocando miúdo, a evolução surgiu para ligar o homem ao macaco, mas Jesus surgiu para ligar o homem a Deus. Pronto. Aí, maravilha. É exatamente o que eu falei no início, né? A questão de restabelecer a aliança e de você entender. Se você está próximo do seu Criador, tem esse entendimento. Aí isso, obviamente, vai estar ligado mais às questões do espírito, do entendimento espiritual acerca da sua existência. A evolução, ela simplesmente é assim, quando a evolução, a espécie anterior ela é extinta. Se o homem realmente veio do macaco, não teria mais macaco. Já começa por aí. Entendeu? Quando fala assim, o homem veio do macaco, ele evoluiu. Tá, ele evoluiu. Então a espécie anterior ela é extinta, ela não existe mais. Já mata aí essa teoria de evolução. Porque a espécie que foi evoluída, ela não passa mais a existir. Não passa mais a existir. E outra coisa, quando fala que quando diz assim, o homem foi criado do barro, isso é uma visão de fé, né, espiritual. O homem é o único ser que tem sais e minerais no seu corpo. Pode analisar todos os animais, todos os seres vivos da terra. Somente o homem tem sal, tem terra, tem pedra, ele tem matérias da Terra no seu corpo, do planeta Terra no seu corpo. Então, quando Darwin comparou o homem ao macaco, ele pegou pequenas semelhanças, 5 dedos, né? Ele foi pegando pequenas semelhanças. Mas quantos homens, quando começaram a fazer transplante, morreram quando eles tentavam pegar os rins do macaco e botar no homem, tentavam pegar o coração do macaco e botar no homem, e ali eles mesmo que eles não reconheçam, eles tiveram que reconhecer que o homem não tem ligação com o macaco, porque senão os órgãos dele serviriam para nós. A Renata, ele vai falar ali, pastor. Que bacana, né? A escola beirena dá isso, né? As pessoas participam, né? Que bacana. Só corroborando o que o pastor já tinha falado e o que você falou também, né? Eu acho que a teoria ela se sustenta muito. Me lembro da minha aula sobre evolução na faculdade. Se sustenta muito por evidências, por exemplo, anatômicas do cérebro do macaco, que são similares à do humano. A gente sabe, por exemplo, que vacina hoje em dia são todas feitas nos ratos e também são usadas em nós. Então, assim, são algumas semelhanças que eles pegam, e no neodarwinismo eles tentam também ver algumas semelhanças genéticas que fazem muitas pessoas serem adeptas. Mas é como ela falou ali, né? Darwin costumava dizer que a espécie mais forte é que sobreviveria. Então, se a gente veio do macaco, por que o macaco não morreu? E parou de existir? Bom, tem uns caras que pensam que tem uns caras que pensam que estão evoluindo, né? Estão vendo borboleta, libélula. Né? Então, Vaninha, o que o Gilson acabou de falar aqui, o pastor Gilson falou, corrobora o que eu falei. Nós não temos muito para onde seguir. Se sairmos da área científica, vamos para a teológica. E se sairmos da área teológica, tentamos eliminar uma com a outra e até hoje não chegamos a lugar nenhum. Então, assim, a fé é que vai nos basear. Entendeu? Só o pastor Gilson só para finalizar aqui, né? Duas coisas. Primeiro, assim, claro que existem semelhanças, mas também existem discrepâncias. Não se pode ignorar as discrepâncias. E são elas que provocam um abismo intransponível entre as espécies.
Ponto. Né? Isso é importante, isso é ciência também. Outra questão é a seguinte: a nossa fé, por mais que ela seja fé, ela não está carregada de irracionalidade. A nossa fé é lógica, é comprovável, daí que a irmã colocou com maestria essa correlação do homem com a dama, com a terra, e que se explica, né, o quimismo que está no corpo, encontrar-se também no solo, é porque a nossa fé é fé, porém, é uma fé racional que se pode comprovar, porque a verdade, independentemente do caminho pela qual ela percorre, ela encontra-se Deus, porque Deus é a fonte da verdade. A razão jamais será um elemento que se opõe a Deus, porque Deus também é razão. O problema não é a ciência, é a teoria inserida na ciência. Exatamente. A partir de um jogo ideológico. Até porque as constatações científicas, elas colaboram para o que a gente teria de fé. Essa é a grande verdade. Então, quando está no âmbito de teoria, nós não temos a certificação daquilo que nós temos por fé. Mas a ciência, enquanto comprovação, até pelas questões de observação, dificilmente nós não vamos enxergar o que a própria Bíblia diz em relação a tudo que se é estudado. Então, isso é fato. Outra questão interessante que o pastor Justo abordou é a questão do pano de fundo histórico. Isso, se observar o período, os séculos anteriores a vamos dizer, essa evidência da busca pelo conhecimento, da questão da observação, as questões científicas, nós temos um tempo totalmente contrário a isso. Até um período em que a Igreja Católica Apostólica Romana estava de frente e obscurecendo toda a possibilidade de conhecimento. E aí, exatamente, o reflexo social é de alguém que vai apartar. Então, o que vem das coisas relacionadas à fé, nós apartamos para que possamos evidenciar pelas questões mais racionais possíveis. Então, talvez, quando nós temos oportunidade de estar no cenário, nós temos que fazer o que já conversamos aqui. Vamos evidenciar de maneira coerente a nossa fé, porque isso fará sentido até na influência social que nós teremos em relação... Na verdade, Ivaninho, acho que a abordagem nossa, pelo que você está falando aqui, deveria dizer: nós não somos um corpo humano que passa por uma experiência espiritual. Nós somos espírito. Isso que Deus criou, quando Deus criou o homem em imagem e semelhança, Deus é espírito. Então nós somos um espírito que passamos por uma experiência terrena. Se a gente for por essa abordagem, eu acho que a gente tem mais êxito em provar, digamos assim, a nossa fé. E o recado pro pessoal que está no fundo, isso vai cair na prova, hein? O pessoal do fundão aí vai cair na prova. Só vou dizer para vocês, hein? Só ficar no fundão lá, mano. Maravilha. Então, para a gente fechar essa parte, é buscarmos reafirmar a visão bíblica, porque de fato é a visão que nós cremos. E se pensarmos que vivemos numa sociedade democrática, se tem-se o direito de outras visões serem propagadas, temos nós também o direito de propagarmos a nossa visão bíblica. E aí, Deus e sua palavra. Então, aquilo que nós falamos no início da aula, o ser humano naturalmente ele procura saber de onde ele veio. Então, por causa do pecado, ele foi desgarrado desse vínculo com o eterno, até que conheça Jesus e tenha a palavra como fonte de esclarecimento. Eu procuro sempre ter sempre a seguinte visão: se creio na Bíblia, a Bíblia passa a ser um instrumento necessário para responder às minhas indagações, seja as questões mais íntimas, das questões mais questionáveis acerca do ser humano. Então é interessante essa pergunta que faz aqui: Deus existe? Mais um ponto da revista que eu questiono. Eu não gostaria nem de falar sobre essa questão de Deus existir ou não existir, porque se formos estudar os atributos de Deus, nós vamos entender que Deus ele é pré-existente. Então, Deus simplesmente é. Deus, se formos olhar por esse ângulo, ele está estabelecido na pré-existência. Então, se Deus, enquanto Criador divino, ele não poderia ser criado por ninguém. Então, quem não é criado não existe em relação a um Criador. Então, ele, por estar estabelecido na eternidade, ele é pré-existente e Deus é. Interessante a gente observar isso.
em Êxodo 3:14, nós temos algo interessante, né? Diz assim, ó, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então o próprio Deus, ele testifica de si mesmo acerca da sua pré-existência. Um Deus que está estabelecido na eternidade, um Deus que não está preso ao tempo e não está preso a qualquer outra coisa criada. Então Deus existe? Eu gostaria de dizer que Deus simplesmente é. Deus, ele pré-existe. Alguém pode abrir aí em Salmo 19, versículo 1, o outro vai se preparando aí. Jeremias 32:17, outro em Atos 14, 15 ao 17. Quem abriu aí Salmo 19, verso 1, para poder a gente levar aqui o microfone. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Maravilha. Quem está em Jeremias 32:17? Alguém? Alguém, Jeremias? Alguém aí em Atos 14, 15, 17? Para poder fazer a leitura para a gente? Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Atos 14, 15 a 17. Quem? Renato? Vai aqui, Serginho, com a voz de locutor. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles. Maravilha. Então a gente tem aí um agrupado de versículos aí que vão irradiar acerca dessa visão de Deus enquanto Criador. Então a gente responde que Deus, ele está estabelecido na eternidade, não está preso ao tempo, e ele logo pré-existe. Tá? Então vamos dando sequência. Agora a gente vai entrar numa parte sobre o que foi aqui questionado. Então, se a gente parte do pressuposto de fé, nós começamos a fortalecer a nossa visão enquanto doutrina criacionista. Por quê? Óbvio, não vamos ser hipócritas de falar que não é necessário que a fé esteja evidenciada nas nossas vidas para poder crermos no que está na Bíblia. Então a fé, sim, ela tem a sua parcela grandiosa para que a gente possa fazer a defesa e propagar aquilo que a palavra nos diz. Então, para sabermos a origem, o primeiro passo é a gente crer em Deus. Tá? Então, Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E algo muito interessante que está em Hebreus 11:3 é que pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha aí que interessante. Não foi feito do que é aparente. Então é algo de fato abstrato e subjetivo de alguma forma, porque se até aquilo que observamos ou tentamos testificar, ele pode ser apenas aparente. Então significa que a criação de Deus, ela está num plano que transcende o próprio entendimento humano. Então, veja, se nós olhamos um para o outro, de alguma forma nós tentamos entender o que a palavra fala sobre sermos o ápice da criação de Deus, de sermos semelhantes, de sermos um corpo espiritual enquanto igreja. Mas pense que isso é de fato abstrato, nós entendermos isso. Por quê? Isso pode ser apenas aparente, porque os mistérios de Deus, nós não temos a capacidade de chegar até eles. Então o que Hebreus 11:3 aqui está falando é exatamente isso. Pela fé, nós entendemos que o mundo, e tudo que nele há foram criados por Deus. Então, pela fé,
não tem alguma outra coisa a falar em relação a isso, quando nós devemos colaborar o nosso argumento com relação à nossa fé. Lembre-se, se nós não temos a ligação com Deus, de fato fica impossível de compreendermos as coisas que são mistérios de Deus. Então, o que fica para aqueles que não reconheceram Jesus e não têm uma comunhão com Deus, é que se de fato eles vão passar a vida inteira nas indagações das perguntas que a gente fez, de onde eu vim, qual é o meu propósito, para onde eu vou. Ou se de fato vai se buscar pelas vias da fé o entendimento daquilo que pode ser aparente. Esse é o grande questionamento, porque até então, se não fosse dessa forma, faria sentido a nossa pregação? Porque de alguma forma estamos buscando levar ao próximo, pelo entendimento que temos da palavra e por intermédio da fé, a palavra para que leve essas pessoas a esse entendimento. Porque outrora você esteve desgarrado, ou ainda que você tenha nascido num lar cristão, de alguma forma você passou por esses questionamentos e somente em Deus você encontrou abrigo para esse tipo de entendimento. Então não tem como a gente desvincular isso. Então o ser humano está ligado a essa questão da fé para falar, inclusive, sobre as questões da criação. Então, a palavra de Deus, a Bíblia responde todos os questionamentos lançados nos estudos que teremos esse trimestre. Então você vai ver que, na verdade, todas as perguntas, as indagações que nós temos no curso desse trimestre, elas vão ser respondidas por intermédio da palavra. E vamos pensar o seguinte: a Bíblia, ela tem um marco histórico como uma espécie de prova documental acerca do que é relatado. Então, a Bíblia vai perpassar séculos e chegar até nós como também uma prova documental acerca do que está relatado aqui. Então, lembre-se, nós temos muito evidenciado que as pessoas argumentam com aquilo que às vezes elas não têm nem muita base documental, que é o caso das teorias. Às vezes as teorias foram feitas, as observações, mas não chegaram numa testificação científica. E nós temos a Bíblia, que chegou até nós durante todo o curso da história. Então, de fato, nós temos provas documentais acerca de acontecimentos que colaboram para o nosso argumento em relação à criação. E o Espírito Santo que se faz presente na nossa leitura, quem vai nos revelar esses mistérios em relação à nossa origem. Por quê? Porque a gente vai ficar no embate. Uma coisa muito interessante é que as pessoas acham que toda vez que nós falamos acerca das questões de fé, nós vamos abstrair a razão. Pelo contrário, nós vamos usar a razão no sentido de buscar dentro da própria palavra a testificação sobre aquilo que Deus nos ensina. Então Deus, enquanto Criador, Ele nos criou e nos dotou de capacidade. Por isso nos deu entendimento acerca de várias coisas. E aí, você acha que um ser dotado de capacidade vai abstrair a possibilidade de raciocínio? Eu acho que não seria nem um pouco louvável, ponderável a gente utilizar dessa visão. Interessante que o que diz aí em 2 Timóteo 3,16, né, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e para redarguir. Essa palavra é interessante, que significa o quê? Dar respostas. Então a Bíblia, ela é divinamente inspirada e ela foi preparada para poder te dar respostas. Então, pense no seguinte: nós estamos aqui falando para um público que crê na Bíblia, tem ela como manual para a sua vida, sua regra de fé e conduta, mas é preciso falar isso. Porque muitas das vezes nós vamos bebendo de argumentos contrários à palavra e vamos sendo contaminados por isso. Sendo que a palavra, por ser divinamente inspirada, é ela que tem o quê? As respostas necessárias para poder trazer esclarecimento acerca das questões mais que possa ser dúvidas para nossas vidas. Então você vê que falar sobre a origem do homem vai dar um pano para manga muito grande em relação a discussões, em relação a reflexões que nós devemos ter dentro da palavra. E aí a gente entra na parte do criacionismo bíblico. Antes de... Pode? Assim, também bem rapidinho, Boninho, assim,
Não, você pode falar à vontade. Criou-se uma cultura odiosa, vou dizer esse termo, do embate entre fé e razão. É uma cultura histórica, milenar, como se fé e razão fossem água e óleo, portanto, indialogáveis, o que é um grande equívoco, porque tanto a fé quanto a razão, elas fazem parte da constituição humana. O que se tem que entender é que cada uma delas transitam em esferas diferentes. Existe a estrada da fé, uma estrada cujo pavimento é a fé, e outra estrada cuja pavimentação é a razão. Cada uma delas atuam nas suas respectivas áreas de atuação, E a questão é que os representantes da fé, em um dado momento, se opuseram aos representantes da razão. O que está por trás disso é mais um jogo de poder do que uma proposta de compreensão das coisas. Tem um pensamento da teologia escolástica, diz o seguinte, creio para entender, ou creio para compreender. Há, portanto, uma compreensão, um foco, um destaque da fé, porém essa fé, ela lança a luz na compreensão. E outros afirmam que compreendo para crer. Está calcado primeiro na comprovação para a partir daí acreditar. Também uma postura equivocada, porque a própria Bíblia Sagrada ela desenvolve ideias em relação a Deus que é possível compreendê-lo a partir da fé e a partir da razão. Você lê o texto aí, Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, ou seja, é a partir da observação da natureza que nós somos lançados a compreender que existe um Deus que criou os céus e a terra. Isso é fruto da observação. A questão é que a razão, por mais importante que seja, e é um equívoco do religioso ignorar o fruto da razão, aqui estamos, internet, transmissão, microfone, isso aqui é fruto da razão. É você ir ao médico, pegar um antibiótico e tomá-lo para poder tratar uma questão somática, isso é razão. É uma loucura. E é impossível hoje, no dia de hoje, ignorar o avanço científico, transporte, comunicação, enfim, está aí para mostrar que a razão tem o seu valor, tem a sua importância e, portanto, devemos reconhecer esse legado, essa atuação da razão. Mas também a razão não pode, de forma alguma, se colocar como sendo a senhora do saber, e sendo uma pessoa ou um ente que está no topo da pirâmide e qualquer informação só tem validade a partir do avô da razão. Isso aí não pode, porque a razão ela é a luz natural do homem e tem as suas limitações. O mundo concreto, existem muitas questões que são inexplicáveis à luz da razão. Daí você precisa compreender que a fé entra em cena. Numa compreensão holística do homem como um todo, essa razão também é limitada e muitas coisas fazem parte do campo da fé. E pela fé entendemos todas as coisas. O problema é quando se torna uma guerra, um embate entre fé e razão, de sorte se torna indialogável. É aí que mora o problema. Exatamente. E sobretudo quem é representante da ciência ou da razão, que é ignorar a fé, a religião, o discurso assim, e coloca como sendo uma coisa primitiva, uma coisa ultrapassada, aí desdenha, aí ignora como se o homem da fé fosse um homem tão incapaz de compreender a dinâmica do dia a dia, que também é um equívoco, aí está portando um jogo de poder mais do que verdade em si. Exatamente. Só para complementar aqui, uma prova disso, quando Tomé não creu que Cristo havia ressuscitado, Cristo não foi lá e repreendeu ele por ele ser incrédulo ou não. Ele falou assim, olha aqui, Tomé, não creu não? Toca aqui e tem a sua própria experiência a partir do que você vê. Não repreendeu. Que viu, Miguel, deixa o Ronaldo. Estou embevecido com esses dois aqui. Vou até me apartar dele, como então, você falou. Então, para a gente arredondar tudo que eles falaram ali, é exatamente isso. Interessante que o raciocinar nesse âmbito aí, ele funciona só até onde me interessa. Então é complicado, né? Uma das experiências, você pode falar que uma das experiências mais interessantes, vamos dizer, de fé, que é tocar, vamos dizer, num corpo glorificado, é traduzida por Jesus como um ato de incredulidade. Coisa de doido, né, mano?
Não, tudo bem, né? Ele não creu. Ele não creu, mas tocou no... Cara, não é uma experiência de fé? Peraí, ele falou assim, bem-aventurado Deus que crê. Pô, peraí, você não tem nada a ver com a de... Vai lá, Então vamos lá. O criacionismo, na verdade, é o que eu já expliquei aqui. Trata-se de uma doutrina bíblica acerca da criação. Então é a doutrina que vai asseverar que tudo foi criado por Deus, né? O ser divino que sobrepõe todas as possibilidades naturais para criar tudo que é visível e invisível. Aí nós temos que ter um pouco de cuidado. Por quê? Fora, né, do nosso meio, e às vezes até... Infelizmente, dentro do nosso meio, algumas pessoas pegam essa ideia da doutrina criacionista de que Deus criou tudo o que é material e imaterial, visível e invisível, e acaba deslizando sobre uma doutrina equivocada, né, chamada panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo está ligado a uma questão filosófica que acredita que tudo é Deus e Deus é tudo. Então, perde um pouco a essência do que a gente está conversando aqui. Se Deus é criador, o que está falando sobre estar criado, visível e invisível, material e imaterial, são todas as coisas criaturas de Deus. Então, essa ideia de que Deus está... uma árvore é Deus, de que o mar é Deus e que Deus está em tudo e tudo é Deus, isso é panteísmo, tá? Uma doutrina equivocada, uma visão filosófica equivocada acerca da doutrina da criação. Então, a doutrina criacionista bíblica... Deus, criador de tudo, material e imaterial, visível e invisível, e essas coisas sendo criaturas de Deus. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, aí começa... o ser humano, ele tem essa questão das perguntas, dos questionamentos. E aí você já parou para imaginar, por exemplo, alguns seres que nós temos, né, no planeta, e muitas das vezes você questiona, mas Deus criou isso? Não é possível, né? Você vê, por exemplo, alguns insetos, você se pergunta, né? Dizem que tem gente aí que não pode ver uma barata voando que o negócio fica meio estreito, né? Mas pensa no seguinte, a gente pode até questionar a questão de algumas criaturas de Deus, mas todas elas, quando criadas, elas foram criadas numa perfeição para que funcionasse dentro de um sistema que Deus criou para um pleno funcionamento. Se nós retornarmos ao que conversamos no início da aula, vamos pensar o quê? O pecado, ele fez com que o homem ficasse debilitado em relação à sua própria administração daquilo que foi criado por Deus. Então, quando o pecado entra, é como se, fazendo uma analogia aqui clara, é como se desconfigurasse o sistema criado por Deus. Então, por exemplo, até... algum tipo de animal que ele é necessário para que outros animais sobrevivam e assim sucessivamente, toda vez que ele cria uma reprodução de maneira desenfreada, tem a ver com uma quebra de algo ligado ao sistema. Então é igual o rato. Rato, ele cumpre um papel dentro da criação de Deus. Mas da onde que surge o crescimento dele na cidade? As questões ligadas ao que é desfeito de comida, e aí tem toda uma questão social, de construção. É como nós vemos aqui, o pastor Gilson mora em Jacarepaguá. Jacarepaguá é o lugar que cresceu sem planejamento. Então foi colocando o prédio um do lado do outro, casa, condomínio, aí tem lugar que é a rua pequena. Então, qualquer horário que você for para Jacarepaguá tem o quê? Engarrafamento. Por quê? Porque aquela configuração que foi dada ali não foi uma configuração planejada. Assim é o homem dentro do sistema criado por Deus. E o homem por si só, ele acaba burlando as questões que Deus criou e acaba criando essa desconfiguração. Estou falando isso para que você entenda que Deus não está ligado a ser qualquer coisa que você olha. A gente vê aqui a colocação sobre olhar para o céu, para o mar e ver ali que ali tem a mão de Deus. Tem-se aquela ideia, né, do
da criação artística, porque a criação artística você consegue visualizar os traços de identidade de quem criou. Então, quando a gente olha para a criação de Deus, de fato nós conseguimos enxergar a soberania de um Deus supremo. Mas aquilo ali é apenas a criação de Deus. Deus está acima de todas essas coisas. Então, quando você olha para um quadro do Picasso, aquilo ali não é o Picasso. Aquilo ali é uma criação dele. Se você olhar para a criação de Deus, a criação não é Deus, mas foi obra do Criador. Então, o criacionismo bíblico, ele vai trazer aí alguma questão ligada à ordem, sobre como Deus fez tudo isso. Essa sequência aqui de slide, ela é exatamente aquilo que você tem na sua revista, só que não em forma de tabela. Primeiro, a questão ligada ao anúncio. Deus faz um anúncio utilizando o quê? O poder da palavra. E disse Deus. Depois nós temos uma questão de ordem em relação a como isso vai se dando. É só você ler Gênesis capítulo 1 que você vai ver exatamente isso, a maneira com que Deus ordena cada questão ligada à criação para que todas elas tenham um sentido de funcionamento, tá? Então, é interessante observar isso. A outra questão é a ação. Deus ele se utiliza do poder da palavra, mas em algum momento, após organizar isso, vai agir. Então, façamos, soprou, plantou. Então Deus ele vai se utilizar da ação do seu poder para criar tudo que existe. E aí nós temos o resultado, né? E assim foi, e houve. Depois Deus vai fazer uma avaliação, é o que a gente tem, e viu Deus que era muito bom. Então todos esses versículos aqui contemplam cada uma da parte organizada da criação de Deus, em que ele observa e diz que era bom, né? Muito bom, na verdade. É interessante porque agora a gente vai falar sobre a parte do que foi comentado aqui, sobre o homem vindo do pó da terra. Diga aí, Serginho. Uma dúvida. Eu creio em Deus, lógico, mas eu vi diversas vezes na televisão aquele quadro Eu creio em Deus, lógico. Uma dúvida que é o seguinte, que eu vi um quadro várias vezes na televisão daquele do Michelangelo, do Deus. Eu queria saber de uma coisa. Aquilo ali na verdade, a imagem de Deus mesmo? Então, Serginho, o que a gente falou aqui, Deus, por ser um ser divino, e ele acampa nas questões do mundo espiritual. Então, não é possível ver Deus enquanto projeção de imagem. Então, qualquer coisa que tente representar Deus em questões de imagem está totalmente equivocado. Não há uma possibilidade de fazer isso. Como eu expliquei aqui, nós podemos ver a criação de Deus e dimensionar o poderio de Deus em relação a tudo que ele criou. Agora, é impossível materializar Deus, tá? Então, qualquer coisa ligada a uma imagem representativa de Deus, eu tenho como equivocada, e a própria palavra deixa isso bem claro, né, tá? Gente, tem que falar no microfone, senão não dá certo. Gênesis mesmo, quando Moisés pede para ver a face de Deus, Deus diz para ele: fique de costa, que eu vou passar e você vai me ver passar de costa, porque se você ver a minha face, eu terei que te matar, você vai morrer. Quer dizer, ninguém nunca viu a face de Deus. A gente falou aqui sobre, né, o versículo em que Deus fala que eu sou o que sou para Moisés. Então Moisés até dialogou como nós podemos dialogar com Deus por intermédio das nossas orações, por intermédio de receber da palavra a voz dele, mas de fato a grandiosidade da glória dele impede que nós tenhamos qualquer dimensão de imagem sobre Deus. Então, a gente seguindo aqui, né, então Deus criou o homem do pó da terra. Então a Bíblia vai afirmar que o humano foi formado do pó, que ele é barro. A gente tem aqui o que Jó fala: eis que vim de Deus como tu, do lodo também fui formado. Interessante aí a gente vê, todo mundo está com a revista aí?
tem algo interessante aqui na revista que eu gostaria de utilizar, que é exatamente aí para colaborar até com a discussão que estava tendo aqui, que o Sepúlveda falou, que é justamente quando a ciência, né, na sua vontade de testificar a verdade sobre alguma coisa, a Bíblia acaba nos dando a resposta anteriormente. Então, é como se a fé nos possibilitasse antecipar aquilo que a ciência vem testificar por intermédio dos seus estudos. Lá no final aí desse ponto 3.1 da lição, vai dizer, né, que o cientista Emery Slowson, no início do século passado, ele ficou fascinado ao constatar a precisão química existente com o que está no texto sagrado. Ele diz assim, o homem foi feito do solo e os mesmos 14 elementos químicos existentes no solo estão presentes no corpo humano. Isso é fantástico. Então você vê que esse cientista aqui, ele vai ficar admirado como a questão dos elementos químicos, que a irmã falou aqui sobre alguns elementos, sal, e ele vai aqui dizer que 14 elementos químicos existentes no solo estão presentes no corpo humano. Então você vê que interessante. Então o próprio cientista, que tanto se debruça sobre a tentativa de explicar de maneira racional, vai encontrar na Bíblia um respaldo daquilo que ele encontrou cientificamente. Aí depois vai dizer assim, ano mais tarde, o bioquímico Kevin Griffin, em seu artigo científico intitulado A Composição Elementar da Vida, classificou 23 elementos químicos do solo e também constatou que todos eles estão presentes, né, em quantidade variável na composição do homem. Então você vê, não são poucas as situações em que cientificamente vai se encontrar um resultado referente ao que está na Bíblia. Eu não sei se os irmãos aqui possuem algum tipo de livro de apologética. Geralmente são livros, eu tenho alguma coisa em casa, mas eu vou tomando doses homeopáticas desses livros, porque você precisa parar e debruçar sobre um tema específico. Não são poucos esses livros que eles dão como, né, que é a questão do embate, fé e razão, que eles vão nos dar também esse tipo de instrumentalidade para contra-argumentar em relação às questões do evolucionismo, que são dados científicos. Então nós temos muitos dados científicos que vão colaborar para testificar o que a palavra diz. Tá? Então é muito interessante essa parte de conseguir verificar isso, testifica acerca da nossa fé e testifica sobre a veracidade da palavra. Então Deus, ele formou o homem das suas próprias mãos. Aí lembra aquela analogia que a gente fez sobre o artista, que ele vai colocar impressa a identidade na sua criatura. Então, com Deus foi exatamente a mesma coisa. Deus, ele vai se utilizar das suas próprias mãos, tá? Se o pastor Gilson me ajudar a me lembrar se é antropopatia, essa questão da mão de Deus, é isso mesmo, pastor? A mão de Deus é antropomorfia. Antropopatia é sentimento, antropomorfismo se utiliza quando são se dar formas do corpo humano a... Por ser espírito, né? Por ser espírito. Fala no microfone que é interessante isso, pastor. Até aqui ajudando um pouco mais a resposta ao Sérgio, né? Deus é espírito. E essa compreensão de Deus espírito é porque ele está livre das questões corpóreas. Então nenhuma forma simbólica a partir do corpo o consegue reproduzir e representá-lo. Daí que qualquer tipo de imagem ele rejeita. Somente ele foi capaz de fazer de si uma imagem, o homem. Todavia, essa imagem não está vinculada ao aspecto físico, corpóreo, mas sim comportamental, né, moral, enfim. Aí quando ele se manifesta conosco, utiliza uma linguagem que nós compreendemos. Que é a partir da ideia de usar características humanas, que é o antropomorfismo, na forma do homem, na forma humana. Daí, para nos ouvir, Deus tem ouvidos. Os seus ouvidos não estão agravados para que nós possamos nos ouvir. Claro que não tem um ouvido físico como o nosso. É dizer que a nossa oração, aquilo que fazemos em direção a Ele,
é ouvida por Ele. Essa aqui é a ideia. Nos vê, nos toca, nos fala. E sentimento também tem a ver conosco. Por exemplo, Deus tem ira, Ele fica irado. Ira é de Deus? Ira é uma coisa boa, sim ou não? Ira é uma coisa ruim. Deus fica irado? Claro que sim, Ele se ira. Só que essa ira de Deus, na verdade, é uma ação que vai de encontro à injustiça, ao erro, ao pecado. Essa ira é mais justiça do que iracundo, com raiva. A ira de Deus, na verdade, é a manifestação do próprio amor dele, porque por intermédio da justiça é para equilibrar a relação de amor dele com a humanidade. Deixa eu voltar nessa questão aqui dos elementos químicos. Tem uma passagem na Bíblia que é assim, muito intrigante para um monte de pessoas. De vez em quando eu cito elas aqui, mas até de brincadeira, né? Quando Jesus cura o cego de nascença, cuspindo, né, a saliva e fazendo lá lodo, né? Fazendo a laminha lá, né? Na verdade, diz que essa prática de usar saliva para cura já era muito utilizada lá naquela época, no tempos bíblicos. Depois, como ela foi muito associada à questão da feitiçaria, ela foi deixada de lado, mas era um costume. Assim como um tempo atrás as pessoas usavam sanguessuga. Mas essa coisa de cuspir e fazer lodo do próprio barro não dá uma ideia de que por exemplo, hoje quando você faz um recall de um carro, de alguma coisa, você faz o quê? Você leva ele para fábrica de onde ele foi originado. Será que essa cura não tem a ver com isso, de Jesus retornar à essência de onde o homem foi criado, para restituir, quer dizer, uma peça defeituosa que Jesus falou, né? Ele é um cego de nascença, então essa peça que veio defeituosa, ela não passa a ser curada a partir daí, quer dizer, restaurada a partir daí. Levar ao status quo, né? Usar as... Exatamente. Maravilha. Eu pensei na coisa, mas complemento. Maravilha, é isso aí. É muito interessante, né? Deus está trazendo o ser humano ao status quo. Jesus é quem vai retificar toda a debilidade humana para estabelecer a aliança e o problema do pecado no ser humano. É interessante, né? E ele usa as mãos. Interessante. Então, é isso aí que a gente falou, antropomorfismo e não antropopatia, que é a questão dos sentimentos. Aí é muito interessante ver essa questão de Deus manifestar a justiça. Quando você estuda os profetas bíblicos, você vê isso muito claro. Inclusive os profetas, eles não entendem o juízo de Deus sobre o povo por conta de achar que isso é pesado demais, quando na verdade Deus, ele trazer a justiça dele perante ao povo que o desobedece, é ele manifestar o amor para regularizar esse status quo aí do homem em relação a Deus. É um negócio maravilhoso. Então a gente vai adiantando para poder chegar no final. Passei 2 minutos, pode, né, pastor? Então o homem, ele foi habilitado para ser frutífero, fértil, produtivo e, além disso, usufruir da comunhão com o Senhor, evidenciando assim que foi o Eterno quem lhe deu a vida. Somos a coroa da criação, irmãos. Lembre-se, Deus, quando ele criou tudo existente nesse mundo, ele fez com que o homem fosse feito o ápice da sua criação. Por isso ele nos colocou para dominar sobre tudo isso. Fomos criados diferentes de todos os outros seres, mas criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Você possui as características do caráter de Deus intrínseca na sua vida. Isso é o motivo de você poder falar para todo mundo, seja por intermédio da razão, seja por intermédio da fé. Você é filho de Deus e criatura dele e obra da sua criação. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Venha nas próximas aulas e usufrua de tudo isso.